As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um homem com idade aproximada aos 65 anos morreu em acidente de trabalho que ocorreu em Val de Figueira, concelho de Santarém. A vítima estava a operar uma máquina pesada de rastos em trabalhos de desmatação. A viatura, por razões que se desconhecem, capotou e ficou em cima do seu condutor, provocando-lhe a morte. Houve necessidade de mobilizar bombeiros, Guarda Nacional Republicana, VMER do Hospital de Santarém e ainda inspectores da Autoridade para as Condições do Trabalho, que estão a recolher indícios que possam explicar o trágico sucedido. A Tejo Ambiente fez saber em comunicado que nos próximos dias irá enviar aos clientes residentes nas povoações de Machial e Valdonas, concelho de Tomar, notificação de obrigatoriedade de ligação à rede pública de saneamento de águas residuais, a qual solicita que se dirijam ao Serviço de Atendimento ao Público da Tejo Ambiente no prazo de 30 dias para efetuarem o respectivo pedido de ligação. O texto recorda que esta é uma obrigação que decorre da Lei 149 de 2009, regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, a qual refere no seu artigo 69 que todos os edifícios existentes ou a construir com acesso ao serviço de abastecimento público de água ou de saneamento de águas residuais devem dispor de sistemas prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais devidamente licenciados, de acordo com as normas de concessão e dimensionamento em vigor, e estar ligados aos respectivos sistemas públicos. De referir que este procedimento é o culminar de um investimento efetuado pela Tejo Ambiente que ascendeu a mais de 5 milhões de euros, com participado pelo POSEUR em cerca de 80% e que garantiu o acesso a este serviço público a mais de 1.600 famílias. Quaisquer dúvidas ou outros pedidos de esclarecimento que a notificação recebida possa originar, poderão contactar a empresa através do mail geral@tejoambiente.pt ou do contacto telefónico 249 247 000. A Assembleia Municipal de Tomar chumbou a prestação de contas da Câmara relativas a 2023, no total de 17 contra 15. PSD, Chega, CDU, Bloco de Esquerda e CDS estiveram do mesmo lado na avaliação negativa que fizeram, sendo que os eleitos do Partido Socialista não foram então suficientes para evitar esta decisão. Na análise ao documento, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que os números não contam toda a história, mas não deixam de ser indicadores. Ficaram alguns desses exemplos, desde logo o peso da massa salarial, que se centrou em 49% da despesa corrente em 2023. A receita cobrada atingiu o valor de 37.915.000 euros, ou seja, um grau de execução de 73%. A despesa paga atingiu o valor de 39 milhões de euros, 39.760.000, portanto com um grau de execução de 77 mil euros, reforçando ainda aquilo que temos vindo a dizer sempre, a sublinhar nos últimos anos, aquilo que é naturalmente um facto que temos sempre que ter presente, que é o aumento ou a evolução do peso da rúbrica com o pessoal, sempre sublinhando que não é uma questão de termos funcionários a mais, não temos, em muitos setores até precisaríamos de mais, e precisamos, mas, efetivamente, o bolo com que pesa esse conjunto de salários, essa massa salarial, é de facto grande, tendo importado em 2023 a quantia de cerca de 13 milhões e 200 mil euros, portanto 49% da despesa corrente. É preciso lembrar que, mais uma vez, em 2023, houve aumento, e bem, ainda bem, aumentos e progressões na carreira que, de uma forma ou de outra, acabaram por abranger uma larga maioria dos funcionários. Américo Costa do Chega disse que o documento torna evidente que há desafios significativos a enfrentar, apontando para uma disparidade preocupante entre receitas e despesas, e considerou que a estabilidade económica do município está em risco. Ao analisarmos os números frios, observamos uma disparidade preocupante entre receitas e despesas. Em 2023, as receitas totalizaram 37.915.534 euros.
enquanto as despesas atingiram um total de 39.760.830 euros. Isto resultou em um déficit de 1.845.296 euros. Este desequilíbrio financeiro coloca em risco a estabilidade económica do município. Por sua vez, Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, centrou atenções na taxa geral de execução para se traçar comparações com outros anos, referindo-se a números que ficam aquém das expectativas. A dotação orçamental considerada adequada, inscrita para os 6 objetivos fulcrais, é o cumprimento do programa político, nunca foi executada. Ou seja, a taxa geral de execução foi de 69%. É melhor, é certo, do que os 59% de 2022, mas semelhante à de 2021, que era 67%. E o relatório em 2021 dizia que era apenas satisfatória. As receitas de capital com um grau de execução de 60%, num montante de 6,28 milhões de euros, receita cobrada líquida, ficou aquém das expectativas. Do lado do PSD foi António Lourenço dos Santos que começou por abordar o documento, referindo-se à mensagem do presidente Hugo Cristóvão como um rol de lamúrias e fantasmas. O que nós encontramos na mensagem do Sr. Presidente é um rol de lamúrias e de fantasmas, desde as dificuldades existentes na cena internacional que se refletem em tomar, imagina-se, com grande intensidade, até à falta de empresas para executarem obras e aos atrasos nas linhas de financiamento. São estes os problemas principais que o Sr. Presidente encontra para cumprir os objetivos a que se propõe. Situação internacional complexa, é com certeza, falta de empresas para executarem obras e abertura de linhas de financiamento em atraso. Ó Sr. Presidente, acha que isto é bastante para caracterizar a situação e as dificuldades que o Sr. encontra no desempenho do seu mandato? Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, olhou para os resultados do rumo estratégico do Executivo Municipal, alertando para a contínua perda de habitantes que se pode traduzir numa diminuição de 6.000 pessoas no decurso dos próximos anos. Que impacto evidenciaram para inverter o atual ciclo de desertificação e decréscimo e envelhecimento da população do Concelho, que mais uma vez o recente documento elaborado no âmbito da Carta Educativa 2024 confirma ao referir que, e passo a citar, em 3 décadas Tomar perdeu mais de 6.700 residentes e sofreu um processo de envelhecimento muito significativo, passando os 140 idosos para 294 idosos por cada 100 jovens, dados a 2021. De acordo com o estudo atrás referido, a tendência é este ciclo prolongar-se e acentuar-se nos próximos anos, se nada mudar. Foram elaborados 3 hipóteses de evolução e a melhor das hipóteses põe-nos nos próximos anos a perder cerca de 6.000 habitantes. Francisco Tavares, do CDS, classificou como assustador se que a Câmara não consiga executar aquilo que disse que iria cumprir. Aquilo que eu acho que é assustador é que a Câmara não consegue executar aquilo que queria fazer. Isso é que é mais assustador, porque eu posso não concordar com o que a Câmara queria fazer, e não concordo. Mas, mesmo depois da Câmara estar em funcionamento, ela não consegue cumprir aquilo que disse que ia cumprir. E isso parece-me ainda mais grave. Se o Sr. Presidente está contente, não digo contente, está satisfeito com aquela que é o relatório que aqui nos apresenta e está satisfeito com aquela que foi a execução que o município fez ao longo deste ano. Susana Faria, da bancada do Partido Socialista, reforçou que o equilíbrio orçamental foi cumprido. O equilíbrio orçamental foi cumprido, existia saldo de gerência. Aliás, foi aqui falado em 2021, é uma coisa que existe todos os anos, saldo de gerência, e foi falado inclusivamente em 2021, tivemos o recebimento de alguns processos no final do ano em tribunal, o que levou a que o saldo de 2021 fosse significativamente superior ao normal por via desses recebimentos no final do ano. Isto não é segredo, falámos nisso aqui. Prestação de contas na Câmara de Tomar, o documento foi apresente à Assembleia Municipal. Este órgão chumbou este documento 17 contra 15. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar autorizou que a Câmara possa contratar um ou mais empréstimos no valor máximo de 3.100.000 euros, verba destinada a aplicar na requalificação de vias e na reabilitação urbana. Tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno, está em causa a necessidade de intervir num conjunto de vias, um pouco por todo o concelho, vias essas tidas como prioritárias, exemplo da Rua Miguel Ferreira, do Jardim Escola João de Deus e da Joseta Magnini, no bairro 1º de Maio. Nesta lista, registro ainda para a via de ligação de Olalhas a Ferreira do Zézer, ainda no troço entre a Nacional 110 e a Bobreiras, para além das intervenções projetadas para a freguesia de São Pedro, dentre as quais a ponte de Vermoeiros, fechada à circulação há vários anos. Quanto à reabilitação urbana, a ideia passa por intervir em Casal dos Frades. O empréstimo foi assim aprovado, com o voto contra de Américo Costa, do Chega, e a abstenção de António Lourenço dos Santos, do PSD. A Câmara irá agora consultar as várias entidades bancárias para depois apresentar esses termos novamente noutra sessão da Assembleia. Em meados deste ano, de 2024, já poderá haver fumo branco relativamente a algumas dessas intervenções. No lançamento deste assunto, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, destacou que o município tem agora uma maior capacidade de endividamento e que 3 milhões é um valor a que pode fazer face sem comprometer a tesouraria. Efetivamente, hoje temos uma capacidade de endividamento que foi melhorando nos últimos anos e, portanto, hoje permite-nos poder recorrer a este instrumento que, por sua vez, naturalmente permite-nos avançar de forma mais rápida com algumas necessidades. Solicitei aos nossos serviços do nosso Departamento de Obras que, um pouco também, não só por aquilo que da constatação que atendo no território, mas também, na verdade, por aquilo que me é trazido por alguns ou por todos, dos senhores presidentes de junta, portanto, que elencassem, do ponto de vista técnico e sem ter qualquer outro critério que não o todo do Conselho, uma lista de prioridades para a intervenção em vias, reconhecendo que, até na linha de uma das últimas intervenções de há pouco, que podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo e, portanto, efetivamente, nas vias não foi a área onde o município, pelo menos diretamente, muito tenha investido nos últimos anos. Tivemos algumas intervenções importantes, algumas de grande monta, como a última delas, por exemplo, a Estrada de São Simão, ou a Estrada do Alqueidão, ou muito no início desta governação, a Estrada para o Castelo de Bode, entre outras, que foram de grande monta, mas a verdade é que no território, o concelho é muito vasto, são cerca de 1.000 quilómetros de vias, há de facto muito a fazer. A Assembleia Municipal autorizou que a Câmara possa contrair um empréstimo na ordem dos 3 milhões de euros. Está em causa a requalificação de vias e ainda a reabilitação urbana. Rádio ERTE. Informação. O alerta é da Guarda Nacional Republicana através do Comando Distrital de Santarém. O capotamento é a causa de morte de 2 em cada 3 acidentes com tratores agrícolas ou florestais. Nesse sentido, a GNR deixa um conjunto de conselhos, desde logo que as estruturas de proteção em caso de capotamento, como o Arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Garanta a manutenção do veículo. O mau funcionamento ou a falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos se vêm equipados. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue um transporte de passageiros à pendura. É proibido e perigoso, sublinha a Guarda Nacional Republicana. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana confirmou em comunicado a apreensão de 42 quilos de meixão e a detenção de um homem de 52 anos por dano contra a natureza na localidade de Soto da Carpalhosa, no concelho leiriense. No decurso de uma ação de fiscalização rodoviária, os elementos do SEPNA abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. Foi possível verificar que a viatura continha um tanque em inox no seu interior com um sistema de oxigenação transportado
transportando 42 quilos de meixão, pelo que o homem foi detido por se encontrar na posse e transportar uma espécie protegida. Esta ação contou com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, ICNF, de Lisboa, que procedeu à validação da espécie e recolha de meio de prova, pesagem e cálculo do valor do meixão, que foi devolvido ao seu habitat natural em Foz do Rio Lis. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. A enguia europeia, que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil, meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. O valor do meixão no mercado final, países europeus e asiáticos, varia consoante os meses e pode alcançar um valor de 6.000 euros por quilo. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Sporting de Tomar fez história ao vencer o Sporting por 4-3 em jogo da 24ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Com estes 3 pontos, os namantinos asseguraram praticamente o 5º posto, igualando a melhor prestação de sempre no campeonato. Para além disso, este triunfo diante do Sporting foi o primeiro neste século em jogos para o campeonato. Grande Sporting de Tomar. Vamos então aos resultados da 24ª jornada. Turquel 3, Oliveirense 5, Carvalhos 7, Murches 5, Sporting de Tomar 4, Sporting 3, Ribadave 0, Porto 3, Hóquei de Barcelos 1, Benfica 4, Juventude Passense 1, Hóquei Clube de Braga 2 e Famalichense 4, Valongo 3. Na frente, Porto 61 pontos, segundo Oliveirense 58, terceiro Sporting 57, quarto Benfica 56, quinto Sporting de Tomar com 46, sexto Hóquei de Barcelos com 40, sétimo Valongo 27, oitavos Ribadave e Juventude Passense com 26, décimos Murches e Hóquei Clube de Braga com 23, décimo segundo Famalichense 22, 13º Turquel com 17, 14º e último o Carvalhos com 4 pontos. Rádio Hertz, informação. Ninguém arreda pé na luta pelo título do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Os 4 da frente voltaram a ganhar-se, pelo que a 3 jornadas do final todos continuam na mira alinhada com o primeiro lugar, ainda que o Fazendense tenha a tarefa mais bicuda, pois tem de ganhar pontos a 3 equipas, o que se afigura como complicado. E na última ronda há um explosivo Abrantes e Benfica Fátima. Na luta pela manutenção, o Forense venceu em Torres Novas e saiu da zona de descida por troca com o Mussarriense. Resultados da 27ª jornada: Oriense 0, Fazendense 3, Salvaterrense 0, Ferreira do Zezer 1, Mação 3, Vasco da Gama 1, Mussarriense 3, Abrantes e Benfica 4, Coruchense 3, Chamar Correia 1, Fátima 4, Alcanenense 0, Torres Novas 2, Forense 3 e Amiense 1, Cartacho 1. Na frente, Fátima e Abrantes e Benfica, ambos com 62 pontos, terceiro Ferreira do Zezer 61, quarto Fazendense 59, quinto Coruchense com 47, sexto Samar Correia com 40, sétimos Mação e Torres Novas com 38, nono Alcanenense com 37, décimo Cartacho 29, décimo primeiro Salvaterrense com 28, décimo segundo Amiense tem 26, décimo terceiro Forense 25, décimo quarto Mussarriense 24, décimo quinto Oriense 23, décimo sexto e último o Vasco da Gama com 1 ponto. O Ferreira do Zezer fez história na Liga Placar de futsal. A formação ribatejana goleou o Candoso por 8-0, assegurando 3 pontos que lhe permitem garantir já um lugar de play-off de luta pelo título, algo que nunca tinha acontecido. O triunfo permitiu ainda subir ao 5º lugar, que terá de ser defendido com a deslocação na última jornada ao reduto do Belenenses. Vamos então aos resultados. 21ª jornada: Leões Porto Salvo 4, Sporting 7, Torriense 5, Belenenses 2, Elétrico 2, Quinta dos Lombos 5, Ferreira do Zezer 8, Candoso 0 e Sporting de Braga 4, Caxinas 1, para além do Fundão 1, Benfica 7. Na frente, Sporting 56 pontos, segundo Sporting de Braga 54, terceiro Benfica 48, quarto Leões Porto Salvo com 30, quinto Ferreira do Zezer 29, sexto Caxinas com 28, sétimo Torriense 27, oitavo Quinta dos Lombos com 26, nono Elétrico 25, décimo Fundão com 20, décimo primeiro Belenenses 14, décimo segundo e último o Candoso, ainda sem qualquer ponto. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares. Caro ouvinte, espero que esteja preparado para mais uma semana de trabalho, e a boa notícia é que esta semana será ainda mais curta com o feriado do 25 de Abril. E é exatamente por aí que gostaria de começar, a falar de liberdade. O município de Tomar, e bem,
tem organizado um conjunto de iniciativas para festejar os 50 anos do 25 de Abril. E nesta data, às 16 horas, no auditório da Assembleia Municipal de Tomar, realiza-se uma sessão extraordinária deste órgão dedicada a esta comemoração. Será naturalmente aberta a todos os tomarenses. Venha celebrar connosco a liberdade. Uma sondagem feita pela Universidade de Lisboa revelou que a maioria dos portugueses defende que Portugal também deveria celebrar o 25 de novembro. E esta notícia vem numa altura importantíssima, em que o Ministro da Defesa, Nuno Melo, anunciou ontem que o Governo irá criar uma comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de novembro. E esta decisão, que vai ao encontro do sentimento dos portugueses, é uma boa notícia para a liberdade e para a democracia em Portugal. Uma altura em que o populismo, a demagogia fazem parte do cotidiano dos portugueses e em que os polícias do politicamente correto impedem que cada um pense por si, que cada um fale por si, falar dos 50 anos da liberdade e não falar do dia em que se garantiu que essa liberdade conquistada não era novamente destruída, seria um erro histórico. Em Tomar, na passada sexta-feira, o relatório e contas do município foi novamente chumbado pela oposição, com uma taxa de execução miserável. Nem mesmo as políticas que o Executivo se comprometeu a desenvolver ao longo do ano conseguiu colocar em prática. E este tema é ainda mais gritante quando falamos da promoção da economia local, onde os valores, ou a falta deles, da execução do investimento nesta temática é chocante. Infelizmente, praticamente ninguém assiste a essas reuniões e, como tal, nunca chega a saber o que é discutido ou falado. Infelizmente, a falta de interesse e participação coloca também em risco a própria liberdade. Pense nisso e tenha uma boa semana. Francisco Tavares, nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.